Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. Estou ainda na mesma caminhada do vídeo anterior. Agora cheguei numa parte mais central com uma luzinha um pouquinho melhor. E eu resolvi falar um pouco espontaneamente sobre na vibe do Conversas ao Pé do Ouvido, ou seja, vamos falar de escândalos budistas. E muito nós temos falado sobre gurus que abusam. Mas, uma palavra que eu aprendi recentemente, contrônimo. Contrônimo quer dizer a palavra ao mesmo tempo quer dizer ela mesma e ela quer dizer o contrário. Então, uma palavra que eu descobri ser um contrônimo, estava pensando é abusado. Então você fala assim, esse lama é um abusado, quer dizer, ele é um folgado, ele é uma pessoa que folga pra cima dos outros. Você fala, nossa, coitadinho, esse lama é um abusado. Ou seja, o abusado é a vítima do abuso, mas também é a pessoa que é folgada. Então, nessa vibe dos contrônimos, eu resolvi falar hoje, como diria Cidinha Campos, eu quero falar dos que mamam. Eu quero falar dos abusados. E os abusados, às vezes, como os gurus, os mestres, os monges, como as autoridades também são vítimas de um abuso reverso, por assim dizer. E para começar esse tópico, uma coisa que o meu guru falou há muitos anos, mas sempre ficou comigo, eu vou te dar o exemplo, nossa gente dando risada aqui em restaurante, eu vou te dar o exemplo do que ele chama de o porco e a galinha. Então é sobre o breakfast, o café da manhã americano, e a galinha, abre aspas, dá o ovo, né? Sabemos que galinha não dá nada, mas a galinha contribui com o ovo e o porco contribui com a carne, com o bacon. Então a galinha dá os ovos, o bacon a carne, ou seja, existem pessoas que estão envolvidas ou comprometidas, né? Envolvidas, a galinha está envolvida, mas o porco está comprometido, ou seja, põe a vida ali. E isso se aplica também em alguma medida, olha a luz boa, isso se aplica também em alguma medida para a relação das pessoas para com o budismo. Existem pessoas que estão interessadas, existem pessoas que se comprometem e se engajam para fazer acontecer. E eu tenho pensado muito nesse sentido em que sim, a nossa compaixão, a nossa atenção, a nossa dedicação é para todos os seres sencientes, sim. Mas, de uma certa maneira, eu me vejo numa posição de favorecer ou estimular aquelas pessoas que são ou que estão no caminho para se tornarem galinhas ou porco, ou seja, para estarem comprometidas com algum tipo de engajamento budista. Então, voltando um pouco para minha pequena experiência como monge budista com vida pública, né? A vida privada foram muitos anos, foram uns 13 anos, 14 anos por aí, mas a vida pública é curta. Então, como monge com vida pública, atendi várias pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu acho que até uns 3.000 seguidores, eu sabia assim majoritariamente cada um qual era a foto, o arroba, o nome. Hoje em dia não mais, mas assim tem uma interação bastante próxima com o número de pessoas. E nisso eu já passei por várias situações que eu considero assim folgadas ou razoavelmente abusivas. Desse abuso que a gente não fala, que é os que abre aspas, os mestres sofrem. Então, por exemplo, já teve caso, a pessoa conta a história, o drama, ai, minha vovozinha, não sei o que, você reza e dedica pra pessoa, pras coisas, pra situação, e acompanha, a pessoa desaparece assim, e um ano depois você fala, nossa, mas já sarou, já tá tudo bem, e não dá satisfação, não fala nada, se é pra continuar rezando, porque eu rezo mesmo, eu gasto o meu tempo assim com uma dedicação específica. Então tem isso que eu acho um pouco folgado, não fala obrigado, não estou exigindo que ninguém faça oferendas ou grandes contribuições ou nada disso. Mas às vezes tem casos assim folgados. Ou então tem aquele rapaz que era estudante de medicina e ele chegou no canal, qual é a sua linhagem, qual é o seu guru? Eu falei, o que é isso? Ah, mas pode ser que eu esteja interessado. Sim, filho, mas você sabe se o guru e a linhagem estamos interessados? Assim, é uma prerrogativa de que nós queremos essa alma. Então, assim, um pouco mais de educação, de respeito, sabe? Também teve um caso de um outro menino que ele participava de um tipo de seita, assim, católico-budista, do interior de São Paulo, e mandava mensagem, fazia pergunta, que eu acho das coisas que eles não conseguiam responder lá, e eu respondia com bastante educação e tudo, e às vezes ele perguntava coisas, assim, muito específicas, e eu mandava PDF, assim, abria o computador pra achar onde eu tinha PDF de coisa, aí falava, ai, não tô em português, não traduzi nada pra ele especificamente, mas já traduzi pra outras pessoas também, agora lembrando do caso. E aí, assim, você cultiva de uma certa maneira a pessoa, e aí um dia você manda uma mensagem porque achou um texto, achou alguma coisa assim que é do interesse da pessoa, a pessoa não tá seguindo mais. E tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de mim. Mas aí a resposta é assim, eu não gostei porque você falou tal coisa, e eu só gosto de debater o Dharma com você. E assim, gente, tudo bem, você gosta de debater
debater o Dharma comigo, mas assim, você tem que saber se eu tô gostando também, sabe? É um desrespeito, é uma reciprocidade, ninguém precisa ser meu seguidor, pelo contrário, não tô me oferecendo de guru pra ninguém. Mas sim, eu acho muito folgado isso de você se apropriar gratuitamente do tempo da pessoa, não contribuir com nada, não se preocupar e ter uma conduta absolutamente ingrata e até de uma certa hostilidade. Você não serve pra estar na lista de quem eu sigo, mas sempre que eu tiver perguntas eu quero te escrever e que você me explique, me mande materiais e que você debata comigo até eu concordar e compreender as suas ideias ou o ensinamento dessa linhagem. Então eu acho isso muito abusivo e me senti de uma certa maneira abusado. Ou então a pessoa fala, agora eu não assisto mais os seus vídeos, eu não te considero mais. Enfim, tudo bem, gente, ninguém precisa considerar, não tô buscando aplauso e nem ganho dinheiro assim, a minha Coca-Cola não vende visualização de YouTube, nem de doação online. Mas acontecem essas coisas, ou a pessoa mandar mensagem, você tá gordo, que eu tava mesmo, mas agora, fechei a boca, dieta cetogênica, perdi 16 quilos, não vou pra cá que tá muito escuro. Aqui tá ótimo, né? Só não tem lugar pra sentar. Então, é um pouco sobre isso. Eu tenho repensado algumas coisas e eu acho que eu sou um porquinho e talvez dedicar mais tempo para as pessoas que estejam na carreira ou com a motivação de serem porquinhos ou de serem galinhas e darem um pouquinho de ovo ou darem um pouquinho de carne. Queremos a sua carne e os seus ovos. Ai, meu Deus, coisa horrível. Mas tenho pensado nisso, em talvez focar o meu tempo e a minha energia para pessoas que focarão o seu tempo e a sua energia para a sua prática de Dharma, em geral. E, de verdade, essas pessoas não são todas as pessoas. Isso são temas sobre os quais eu tenho pensado. Então, assim, o quanto nós estamos dispostos a, possivelmente, algum dia, virarmos galinha ou porquinho. Essa é a minha reflexão de hoje. Vou voltar para casa. Tchau, tchau.